Comprei sempre a pronto. Olha, já comprei mais do que uma. Por acaso comprei como ele, com o cheque do banco, mas é a pronto. Só que, sabe qual é que pode ser o raciocínio dos portugueses? Dizer assim, raio esparta, o primeiro-ministro tem a casa em obras e tem que, a custos dele, pagar um hotel porque não tem onde dormir. Isto não quer saber resposta a coisa nenhuma. Nenhuma. Está a abrir a porta à queda do governo. Que é chincana política. Não. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tuga de Bem. Nelma deixou Hugo Soares completamente exposto. Hugo Soares garantiu que Luís Montenegro será o candidato do PSD se houver novas eleições, mas foi duramente criticado por tentar atacar o PS. O líder parlamentar acusou Pedro Nuno Santos de querer apenas aquincalhar com a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas Nelma não perdoou. As críticas revelaram contradições e deixaram Soares numa posição complicada. Será que a máscara caiu? Ou será só mais uma jogada política? Vamos ver o vídeo? É nosso convidado, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD e secretário-geral do partido. Muito obrigada por ter vindo, Hugo Soares. Bem-vindo, boa noite. Tenham sido 2 semanas de dúvidas e suspeitas constantes sobre o primeiro-ministro. Desde logo, primeiro a passagem da empresa à mulher, que não era possível e acabou por acontecer este sábado. Depois a consultoria a grupos económicos, nomeadamente a Sol Verde. Luís Montenegro está ou não a pensar demitir-se? Ora bem, vamos então começar. Eu agradeço muito o convite, queria cumprimentar os telespectadores da SIC, mas creio que vale a pena irmos step by step, passo a passo, sobre as questões que me foi colocando e começar mesmo pela peça. E pela peça que a Nelma agora introduziu, se calhar valia a pena estarmos hoje a pensar em extinguir a entidade da transparência. Eu, de facto, acho que nós estamos todos a brincar com coisas muito sérias. E elas são tão mais sérias quando se trata da dignidade e da honra das pessoas. E elas são ainda mais sérias quando se trata da dignidade, da honra do Primeiro-Ministro. Veja, Nelma, eu, como Primeiro-Ministro, e portanto eu falo com a mesma propriedade que poderia falar o Primeiro-Ministro, entregamos na entidade de transparência uma declaração onde consta todo o nosso património, com referência às inscrições matriciais e prediais dos bens que nós detemos na nossa propriedade ou na propriedade dos nossos cônjuges, das empresas que temos participações sociais, todos os interesses, até se somos sócios de clubes de futebol, é obrigatório dizer se somos sócios de clubes de futebol ou não, os nossos rendimentos, e depois esta peça apresenta-se como uma entidade de transparência não tem acesso a quê? É que convém começar por dizer o seguinte aos portugueses: nada do que tem saído noticiado não deixa de ser público e foi declarado pelo Primeiro-Ministro. Que a família tinha uma empresa, foi o Primeiro-Ministro que declarou à entidade de transparência, conforme é a sua obrigação. Não foi que ninguém que descobriu, andou a vasculhar, descobrimos que o homem tem uma empresa. não, foi ele que a declarou. Mas a entidade de transparência diz que é um depósito de declarações, não as avalia. Então mude-se a lei. E por acaso o PSD, já agora, o PSD deu entrada há cerca de 3 semanas no Parlamento de uma proposta de lei, de um projeto de lei que permite que a entidade de transparência possa ter contacto com as demais entidades, designadamente com as finanças e com as conservatórias, para que possa fazer esse cruzamento de dados. Olha, desde logo porque facilitava a vida a quem tem que as preencher. Eu tive muitas dificuldades em preencher a minha, porque aquilo tem mesmo que vir com um manual de instruções. Mas não é esse o tema. O tema é, desde logo, a publicidade que o Primeiro-Ministro fez de tudo o que é conhecido. Não comprou nenhuma casa sem ter declarado como é que a comprou. Nós temos assistido e visto notícias absolutamente inacreditáveis que o Primeiro-Ministro comprou 2 apartamentos em Lisboa e que não se sabe como é que ele os comprou. Ele comprou, e já o disse publicamente, com dinheiro dele, dinheiro declarado, fruto do seu trabalho, com recurso a empréstimo bancário, como fazem de resto os portugueses. Mas depois disse assim: Primeiro-Ministro paga casa a pronto. Oh Nelma, as minhas comprei sempre a pronto. Olha, já comprei mais do que uma. Por acaso comprei como ele, com o cheque do banco, mas é a pronto. Só que isto o que quer induzir? Quer induzir que o Primeiro-Ministro é um tipo com muito dinheiro, que trabalhou, sabe-se lá como, agora já se percebeu que afinal trabalhou. Eu gostava que nos focássemos sobre a empresa, Vamos lá, então, de Luís Montenegro, da família. Agora já nem já agora a Nelma, deixa-me só corrigi-la, porque é também importante. A Nelma disse, porque se soube que ele não podia ter doado à mulher a cota. Isso não é verdade, não me leva a mal. Falo como jurista, porque Magalhães e Silva, para não citar outros, porque Magalhães e Silva é um insígnio socialista, não é? Veio dizer, como diz qualquer jurista que conheça o Código Civil e o Código das Sociedades Comerciais, que o negócio que ele fez com a mulher é perfeitamente legítimo e que o tira da esfera
da empresa. Então porquê é que agora acabou a passar tudo para os filhos? E muito bem, porque o Primeiro-Ministro entendeu que, face a tudo o que estava a acontecer, que era mais claro de uma vez por todas, para que acabasse essa especulação à volta de tudo isso, tirar a mulher da esfera da empresa e a empresa ficar com os filhos. Mas devo-lhe dizer, eu creio que todos os portugueses que nos estão a ouvir acham que é legítimo que um Primeiro-Ministro possa deixar uma empresa como um bem aos filhos para que eles possam trabalhar e seguir a vida que o pai quis para ele antes de entrar na política. Há constitucionalistas, Hugo Soares, deixe-me só dizer uma coisa. Deixe-me também fazer as perguntas. Eu respondo a todas. Eu já lhe disse outros, por estar aqui até amanhã, se quiser. E respondo a todos. Só que não podem fazer perguntas sem querer respostas. É que também convém lembrar a todos os portugueses e à Nelma, que eu sei que sabe, o Primeiro-Ministro saiu daquela empresa, não foi quando foi para Primeiro-Ministro. Foi 1 ano e meio antes, foi quando foi para Presidente do PSD. Veja lá ao escrúpulo que ele levou. Mas ele podia ter feito uma coisa. Mas até hoje anda a tomar decisões nessa própria empresa, nomeadamente... Não anda a tomar decisões nenhuma. Quem anunciou foi o Primeiro-Ministro, que a parte da mulher passou para os filhos. Sim, porque, como sabe, é ele a deve saber os que ele anúncios... teria que dar consentimento precisamente por tudo aquilo que dizem. Só que esse é que é o grande ponto. É o da exclusividade, mas já lá vamos. Porque eu creio que a Nelma deve querer ir. Mas deixe-me dizer, ele podia ter feito o que se calhar muitos outros queriam que ele fizesse. Era ter, antes de ir para o PSD, ter passado a empresa para um qualquer testa de ferro e dizer, eu não tenho nenhuma empresa. Só que o Primeiro-Ministro é um tipo sério. Desculpe falar assim. E ele assumiu sempre tudo o que teve e o que tem. A verdade é que há constitucionalistas, Hugo Soares, que não têm dúvidas que até este sábado, ou seja, até ter passado a empresa totalmente para os filhos, Luís Montenegro esteve a violar o regime de exclusividade que um Primeiro-Ministro está obrigado. Não pode receber de mais lado nenhum e já sabemos que é casado em comunhão de adquiridos e a empresa familiar foi constituída depois de ser casado com a mulher dele. Ao retirar a mulher desta empresa para resolver o problema, está assim a assumir que estava a ser um Primeiro-Ministro avançado? Não. Então, para já, essa expressão é desde logo ela capciosa e quer induzir alguma coisa sobre a seriedade do Primeiro-Ministro. Deixe-me dizer-lhe, Nelma, que fica-lhe mal e é feio. Porque o Primeiro-Ministro não é avançado. Foi avançado enquanto trabalhou, sim, porque as pessoas trabalham para ganhar a vida. Mas já agora, falou em constitucionalistas que dizem isso, como sabem, há constitucionalistas que dizem outros. Mas eu vou-lhe dar um exemplo que o país tem esquecido. Mário Soares foi Primeiro-Ministro do Partido Socialista, foi Presidente da República, em regime de exclusividade. Sabe que Mário Soares e a esposa, com quem era casado e bem, e nunca ninguém lhes pediu para se divorciar, nem nunca ninguém pôs este problema, eram donos de um colégio, do Colégio Moderno. Estou numa casa que tem como sócio maioritário uma pessoa que eu muito prezo. Foi fundador do meu partido. Francisco Pinto Balsemão. Foi Primeiro-Ministro e era dono do Expresso. Alguém lhe pediu para vender o Expresso? Vale a pena pensarmos, se calhar, no que estamos a querer fazer a um homem que é tão sério, pelo menos, como aos outros. Vou voltar a fazer a minha primeira pergunta. Está ou não Luís Montenegro a pensar demitir-se? As dúvidas têm sido constantes, Hugo Soares, não só pela passagem, mais uma vez, da operação que poderá ter sido nula, o Hugo Soares diz que não, da passagem da sua cota para a mulher, e depois por se saber que presta serviços a grupos económicos como o Grupo Solverde. E outros, que são públicos já. Exatamente. Olha, não é, mas deixe-me só dizer, em primeiro lugar, porque nós temos de ser rigorosos, senão depois isto é de facto uma bandalheira no discurso público. Para algum negócio ser nulo, ele tem que ser requerida a sua nulidade. E só pode ser requerida a nulidade por um interessado. É que se quiserem discutir direito comigo, eu também discuto, que eu não caí aqui de paraquedas. Mas devo-lhe dizer que ele não é avançado nem recebeu nada. Foi a empresa que ele tinha deixado de ser sócio. Quanto ao resto, é verdade que está criado um clima político que impossibilita, de facto, o Primeiro-Ministro de falar ao país de que o quer que seja que interessa às pessoas, aquilo que verdadeiramente interessa às pessoas, os seus problemas, os problemas da vida concreta das pessoas, porque está constantemente a ter que responder como é que comprou a casa, como é que comprou a gravata, como é que comprou... É que na declaração de sábado jornalistas não respondeu a perguntas no sábado. Não, mas não respondeu já a tudo o que os senhores queriam perguntar. Diga-me uma dúvida que tenha ficado por responder, porque eu tenho todo o gosto em mostrar que ele já respondeu. A primeira, sabe que o Pedro Nuno Santos anunciou uma comissão parlamentar de inquérito, não é? Já lá vamos. Então, ou antecipo já a minha resposta, ou então tenho que me perguntar o que é que eu lhe responda. Eu agora gostava de ouvir sobre a razão que Luís Montenegro apresentou este sábado para não dissolver a empresa e arrumar este assunto de uma vez. Disse ele que não seria justo fechar tudo, abandonar tudo, só porque circunstancialmente foi para Presidente do PSD e agora está como Primeiro-Ministro. Tal e qual. Caso fosse António Costa a dizer isto, enquanto era Primeiro-Ministro, o PSD aceitaria esta justificação? Olha, eu vou-lhe falar por mim. Eu aplaudiria. Eu vou-lhe explicar porquê. Não se é Primeiro-Ministro, nem se é político. Eu não sou deputado.
Eu estou a deputado e espero estar não muito tempo. Sim, o Luís Montenegro assumiu-se como primeiro-ministro de circunstância. A liberdade, a independência no poder de decisão é a coisa mais nobre que se pode ter. Eu já dei este exemplo sobre mim próprio. Eu enfrentei o Dr. Rui Rio de forma leal e o Dr. Rui Rio entendeu-me tirar das listas de deputados. E fez bem. Mas eu só o pude enfrentar porque eu tinha vida lá fora. E discordei da estratégia. Como o primeiro-ministro, para poder ser independente, deve ter vida antes e depois da política. E é isso que eu prezo num homem como Luís Montenegro. Mas está obrigado a um regime de exclusividade enquanto claro está primeiro-ministro. Cumpriu escrupulosamente o regime de exclusividade. Então porquê que agora passa para os filhos? É assumir ou não uma falha, o que Soares? Mas é que eu continuo, ainda não, a Nelma está a querer dizer uma coisa e eu estou a tentar explicar outra que é rigoroso. Estou-lhe a perguntar se o Primeiro-Ministro reconhece reconheço algum tipo de erro por não ter, desde sempre, que isto já está a valer há 10 meses, não está a valer desde sábado, que assume desde o início que podia ter passado toda esta empresa para o nome dos filhos, ou então dissolvê-la e os filhos fazerem uma nova. É que isto não está a valer há 10 meses, sabe? É que os clientes não são de há 10 meses. Como é público, os clientes são há 2 anos depois. Só que ele, quando chegou a presidente do PSD, não foi há 10 meses também, foi há 1 ano e 10 meses, saiu dessa empresa. O ponto é, a Nelma quer dizer, não é a Nelma, a Nelma está a assumir a narrativa do Partido Socialista para me poder colocar as perguntas. Está tudo certo, não tem mal nenhum, porque é isso o que está em cima da mesa é, o Primeiro-Ministro teve exclusividade como Primeiro-Ministro? Eu até me dá vontade de rir. Alguém acha neste país que o Primeiro-Ministro podia acumular outra função qualquer que não a condução e o comando do Governo? É de gargalhada, mas eu quero lançar o mesmo anátema sobre todos os políticos que estão em exclusividade. A partir de hoje, eu desconfio de todos os políticos que dizem que estão em exclusividade. Porque é justo que eu o faça se o fazem ao Primeiro-Ministro. Nós estamos a falar do Primeiro-Ministro, muito em concreto. Mas eu faço mesmo para os outros. Olhar para... Que assumem que estão em exclusividade. Olha, eu não estou em exclusividade, precisamente por isso. Agora, olhando para a passagem da empresa só para os filhos, Hugo Soares, são muito jovens, são fora da área da consultoria jurídica, que é... Não tem nada com consultoria jurídica, do regime da proteção de dados, que é um dos serviços prestados por esta empresa, melhor dizendo. Isso não aumenta ainda mais a dúvida de que, por exemplo, a Sol Verde ou os outros clientes, que ainda há pouco falava, o Clipe, por exemplo, da mesma família, pagam avanças de milhares de euros pelo facto desta empresa estar ligada ao Primeiro-Ministro e que os filhos, como já disse uma economista e comentadora política, são as testas de ferro? Sabe, eu adoraria fazer este debate, não era com a Nelma, era com qualquer um desses comentadores que, sob a capa do comentário político, se arrogam a dizer esse tipo de barbaridades sem confronto direto, sem contraditório. Chamar a um filho de um primeiro-ministro a quem o pai doou a cota da sociedade que tinha, testa de ferro, não é só vil como é infame. Aquela empresa presta serviço. Os filhos do primeiro-ministro, um deles está a acabar o curso e o outro é gestor. É gestor. Gera a empresa que foi do pai. Que o pai deixou ao filho. Não sei, o Hugo deverá ter 23, 24, não faço ideia. Eu com 34 era líder parlamentar do PSD, já agora. Com 24? Eu com 34 era líder parlamentar do PSD, com 24 trabalhava. Sim, estava... Trabalhava já a ganhar dinheiro, portanto creio que é normal que as pessoas aos 24 anos trabalhem. Sim. Tem colaboradores que são conhecidos, que eu conheço, alguns deles já colaboraram comigo, é público, reconheço isso com a maior das naturalidades, que são especialistas naquela área e que prestam serviços para aquela empresa e para outras. Não fazem o doutor Hugo Montenegro, vamos pô-lo agora no patamar que um gestor merece, já que os outros também querem todos arrogarem doutores, é gestor, gera uma empresa que tem colaboradores que prestam os serviços. Sabe que o grande anátema que havia, eu sei bem o que é que estava aí por trás disto tudo, era que havia uma empresa que era da família do Primeiro-Ministro e que tinha sido dele, e que havia meia dúzia de empresas que pagavam a essa empresa para financiar o Primeiro-Ministro e a família. Há um conjunto de pessoas que devem achar que se estão a ver ao espelho. Eu quero dizer isto mesmo assim. Não. Aquela empresa trabalha mesmo. Mas compreende-se que um grupo como a Sol Verde continua a querer os serviços de uma empresa de 2 jovens, por mais que contratem depois os profissionais da área, mas não deixa de ser uma empresa com 2 jovens à frente, ainda pouco experientes, e sabemos que o Grupo Sol Verde é bastante grande e que precisa desse tipo de serviço. Pois, e precisamente porque nunca teve nenhum problema, porque quem presta os serviços são exatamente as mesmas pessoas. Os filhos do Primeiro-Ministro são sócios da empresa desde a primeira hora e aqueles colaboradores são os mesmos desde a primeira hora. Eu vou-lhe dar um exemplo. Isto custa-me, quer dizer, mas eu acho que as pessoas percebem isso. Há quem não queira perceber, está tudo certo. Mas as pessoas percebem. Se eu tiver um restaurante e não perceba nada de restauração, que não é o caso do filho do Dr. Montenegro, que é gestor, mas se eu tiver um restaurante, eu posso ter um restaurante e não saber nada de cozinha. Tenho bons cozinheiros a trabalhar para mim.
Se eu vender o restaurante a outra pessoa que também não perceba nada, mas que se mantém os mesmos cozinheiros, eu continuo a ir comer a esse restaurante. Às vezes é bom nós tentarmos desmultiplicar estas coisas, porque as coisas são tão mais simples e tão mais básicas, tão mais justas e tão mais verdadeiras, que vale a pena perdermos algum tempo a falar sobre elas. De qualquer forma, passando na mesma para os filhos, os partidos políticos vão com certeza manter a suspeita de conflito de interesses, tendo em conta que estamos a falar de pai e filhos. Luís Montenegro o que pediu neste caso é que confiem nele, que não haverá esse tipo de passagem de informação privilegiada. Se fosse agora Pedro Nuno Santos a prometer isto, o PSD acreditaria, aceitaria este registro de acreditem em mim e eu não vou interferir na empresa dos meus filhos? Sabe qual é a diferença entre... Eu não vou falar do PS, eu vou falar de mim. Entre mim e o Dr. Pedro Nuno Santos. É que enquanto o Dr. Pedro Nuno Santos foi Ministro da Economia e tutelava, por isso mesmo, o grupo, foi Ministro das Infraestruturas e da Habitação, quando tutelava áreas no Governo, eu nunca desconfiei que ele pudesse beneficiar o grupo empresarial do pai, que é um grande empresário, que creio até foi sócio durante muitos anos do próprio pai. Sabe qual é a grande diferença? É que eu já disse uma vez e vou dizer, o povo diz e com seriedade, deve sempre desconfiar dos desconfiados, porque depois o povo conclui, quem desconfia normalmente não é sério. É uma boa passagem para a Comissão Parlamentar de Inquérito a pedido do PS, já depois da decisão de Luís Montenegro em passar a empresa para os filhos. Mesmo que o Governo caia, vai o PS avançar com esta Comissão Parlamentar de Inquérito, o que significa que Luís Montenegro, enquanto Primeiro-Ministro, enquanto ex-Primeiro-Ministro, terá de prestar... Ou como futuro Primeiro-Ministro? Como próximo Primeiro-Ministro, será ele, caso haja novas eleições? Mas tem alguma dúvida se houver eleições que ele é o candidato do PS a Primeiro-Ministro? Olha, eu não tenho. E vou dizer mais, também não tenho dúvidas, mas isso respondo eu por isso, que as ganhará. Reforçadamente relativamente às últimas, mas eu devo lhe dizer, o país não está para eleições. O país precisa de estabilidade e o povo quer estabilidade. Vamos então à Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o rumor, então, de Pedro Passos Coelho é para esquecer? Não faço ideia, eu estou a ouvir esse rumor pela primeira vez. O que eu sei é o seguinte, eu sou secretário-geral do PSD e tenho a certeza absoluta que o PSD todo está com este Presidente do PSD, não tenho a dúvida. Mas caso a opção do Presidente da República seja substituir Luís Montenegro... Já estamos em 30 mil cenários seguidos, não sabemos se vai haver eleições, não sabemos se vai acontecer. Olha, eu até sei que amanhã vai ser discutida e votada uma moção de censura, que pelos vistos, o partido que na semana passada apresentou uma moção de censura, ou Chega, apresentou uma moção de censura, votou a moção de censura, na da manhã, uma semana depois de tanta escandaleira, diz o Dr. André Ventura, vai-se abster. Nós estamos, de facto, o país está a assistir, incrédulo, acredite em mim, Nelma, incrédulo, é esta fantochada política que alguns estão a criar. Vamos à Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu queria dizer duas outras coisas sobre isso. Eu gostava de perguntar... Então não queria que eu falasse sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito? Sim, era isso, mas não cheguei a fazer a pergunta. Estava-lhe só a dizer que o Luís Montenegro terá de responder enquanto Primeiro-Ministro, enquanto ex ou enquanto futuro, pronto, como o Soares interrompeu para dizer. Se está ele pronto para sabermos do desgaste que uma Comissão Parlamentar de Inquérito traz, mesmo que ele responda por escrito, tem essa possibilidade? Não tenho dúvidas que ele responderá como respondeu até agora a todas as perguntas. Sabe porquê? Pedro Nuno Santos propõe uma comissão parlamentar de inquérito. Mas o país tem que saber que Pedro Nuno Santos podia perguntar ao Primeiro-Ministro por escrito, e o Primeiro-Ministro é obrigado a responder por escrito, é uma prerrogativa que os deputados têm, as dúvidas que tivesse. Sabe quantas perguntas escritas Pedro Nuno Santos fez chegar ao Primeiro-Ministro? 0. Mas na sexta-feira, na última sexta-feira, Pedro Nuno Santos de manhã perguntou: só há 2 coisas que é preciso saber, ou 3 coisas que é preciso saber. Como é que... Quem são os clientes da empresa, quem são os colaboradores, e o Sr. Primeiro-Ministro tem que explicar um aumento da faturação em 2022. As 3 coisas foram explicadas. Sabe o que é que aconteceu a seguir? Pedro Nuno Santos anunciou, sem fazer uma pergunta por escrito, mas já depois das respostas às perguntas orais que colocou na comunicação social, uma comissão parlamentar de inquérito. Sabe porquê? Porque Pedro Nuno Santos não quer saber resposta a coisa nenhuma. Nenhuma. Está a abrir a porta à queda do governo? Quer a chincana política. Não quer a queda do governo. Se quisesse a queda do governo, votava amanhã a moção de censura. Mas era preciso perguntar a Pedro Nuno Santos, tem tantas dúvidas sobre a credibilidade do governo, porque é que não vota amanhã a moção de censura do Partido Comunista Português? Não diretamente numa comissão parlamentar de inquérito, naturalmente que não faz cair o governo, mas pela pressão, pelo desgaste a que Luís Montenegro poderá estar prestes a encarar. A Nelma está a dizer que o objetivo de Pedro Nuno Santos com a Comissão Parlamentar de Inquérito é criar desgaste para que o governo possa cair. E a minha questão, que quero colocar a um partido responsável como é o Partido Socialista, é: não crie mais desgaste nem prejudique o país.
Vota amanhã a moção de censura do Partido Comunista Português se não confia no Primeiro-Ministro. Este é que é o grande desafio a Pedro Nuno Santos. Já agora só uma nota para ficarmos todos a refletir. A lei do inquérito parlamentar diz que é possível haver inquéritos parlamentares a atos da administração, do governo, ou então a questões que ponham em causa o normal funcionamento da Assembleia da República. Estou a ser mais ligeiro na apresentação da questão. Sabemos agora que o Partido Socialista acha, por mim está tudo certo, quero lhe dizer, teremos tempo de fazer esse debate. O Partido Socialista acha que podem haver comissões parlamentares de inquéritos a empresas privadas. Acho uma coisa extraordinária. E a minha pergunta é para onde é que nós vamos? Mas devemos fazer esta pergunta aos empresários portugueses. Eu lhe queria perguntar ainda é se teríamos chegado até aqui, até esta Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente, caso o Primeiro-Ministro tivesse, desde o primeiro dia, explicado tudo, por exemplo, não tivesse esperado pela primeira moção de censura para prestar esclarecimentos, não tivesse que esperar pela segunda declaração ao país que fez no sábado passado para prestar mais esclarecimentos, se não teria tudo já terminado, ou se não é o próprio Primeiro-Ministro que obriga a que se investigue? Porque ele não é aberto na resposta das perguntas, por exemplo, no sábado passado. Como é que isto tudo começou? É que eu já não sei o que é que querem que o Primeiro-Ministro responda. Isto começou com uma capa do Correio da Manhã que dizia que o Primeiro-Ministro tinha uma imobiliária e que isso era incompatível com a lei dos solos. Foi assim que tudo começou. E depois percebeu-se que o Primeiro-Ministro não tinha uma imobiliária nem tinha nenhum negócio imobiliário naquela empresa. A seguir a isso veio não sei o quê. Da consultoria, que o Soares dizia que não era nada uma imobiliária, era uma consultora. Aliás, quem disse publicamente, o grande problema está a ser a consultora. A primeira pessoa que veio dizer, não, o Primeiro-Ministro não tem uma imobiliária, tem uma empresa de consultoria, fui eu. Sabe porquê? Porque para lá de saber, porque era público, porque estava na declaração de interesse do Primeiro-Ministro. É nisto que estamos. Mas porquê é que não respondeu às perguntas, por exemplo, no sábado passado? E depois foi uma série de ministros às televisões todas. Eu isso acho que é a estratégia que o Primeiro-Ministro quer seguir. Podemos gostar mais ou menos. Agora, eu também sei, e a Nelma também sabe, que eu sei que a Nelma sabe muito de comunicação, que se o Primeiro-Ministro sujeitasse a perguntas naquele dia, aquilo que iam sair nas peças todas do dia seguinte eram as respostas às perguntas, não foi aquilo que o Primeiro-Ministro quis dizer ao país. E assim, o que saiu foi o que o Primeiro-Ministro quis dizer ao país. É assim. O Primeiro-Ministro fala para o país, não fala para os jornalistas. A moção Pois. Se amanhã a moção é... Eu também sei que é isso que causa muito disto. Eu sei, não, mas a sério, eu também sei que há muitos jornalistas que ficam muito zangados e muito ofendidos porque o Primeiro-Ministro fala poucas vezes com eles, eu sei disso. Mas é assim, o Primeiro-Ministro é assim. O que é que eu hei de fazer? Não posso mudar e também acho que ele não quer mudar. Se amanhã a moção de censura será chumbada, a partida não haverá grandes surpresas, o Governo vai anunciar no final desse debate uma apresentação de uma moção de confiança, já amanhã? Confesso-lhe que não tenho nenhuma informação sobre isso. Como sabe, a prerrogativa de apresentar uma moção de confiança é do Governo, não é do grupo parlamentar, nem é do partido. Sim, mas o Soares também é secretário-geral do partido. Por isso mesmo, não é nem do partido, nem do grupo parlamentar, é do Governo. E eu não faço parte do Governo de Portugal e, portanto, não sei qual é a intenção do Governo no dia da manhã, designadamente o Primeiro-Ministro. Nem sabe se terá sido essa a informação que hoje Luís Montenegro terá ido partilhar com o Presidente da República? Não faço a mesma ideia. Caso a moção de confiança avance, caso seja apresentada e avance mesmo, e depois rejeitada, o Governo nessa altura pode não se demitir, o Presidente decide se substitui o Primeiro-Ministro ou se dissolve e, portanto, voltando à pergunta que lhe fiz há pouco, Pedro Passos Coelho poderá ser um nome indicado para substituir Luís Montenegro, se esse cenário se vier a colocar? Vou-lhe responder de duas formas. A primeira, para lhe dizer que, enquanto secretário-geral do PSD, posso assegurar que se houver eleições legislativas em Portugal, que eu espero que não haja, sim, porque o país não quer que haja eleições, o candidato a Primeiro-Ministro será o grande Primeiro-Ministro que temos, Luís Montenegro. A segunda é, objetivamente, colocar cenários em cima de cenários. Eu já o disse muitas vezes, repito aqui, eu não sou comentador político, eu sou ator político, eu intervenho sobre os cenários políticos, não comento cenários hipotéticos que podem acontecer se... E se mais se. Mas estão à espera que Marcelo Rebelo de Sousa dê a mão a este Governo depois, por exemplo, deste fim de semana mostrar incómodo pelo facto de Luís Montenegro só lhe ter telefonado depois de falar ao país e não antes para lhe pedir um parecer? Eu tenho uma... Pois, esse é que é o ponto. Eu tenho uma consideração absolutíssima pelo Sr. Presidente da República. Creio que foi um extraordinário Presidente da República, de união do país e que uniu o povo à volta da presidência. Mas há duas coisas que eu lhe quero dizer. Com muita frontalidade também, em primeiro lugar, os Presidentes da República não servem para dar a mão ao Governo. Esta é a resposta à primeira pergunta. E a segunda é, o Primeiro-Ministro também não tinha que ligar
nem creio que fosse essa a intenção do Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente da República a pedir parecer nenhum. Pedir parecer porquê? Em Portugal, felizmente, quem governa é o Governo e o magistério de influência do mais alto magistrado da nação, que é o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República e o Primeiro-Ministro não devem, os dois, imiscuírem-se nos poderes uns dos outros. E o que se tratava era de uma declaração ao país do Primeiro-Ministro, já agora, que nem sequer era sobre o Governo. Nada disto é sobre o Governo ou sobre a atuação do Governo. Próprio. Isto é mesmo sobre o caráter do Primeiro-Ministro. Isto é mesmo ad hominem. E a Comissão Parlamentar de Inquérito também. O que... Já agora, a ida é um bocadinho mais. É ad hominem e é à família. Mas se bem que o PS já disse que a família não é para ser chamada a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu ainda não percebi o que é que o Partido Socialista quer. Era tão mais fácil. É igual. Atenção, que eu até tenho medo que digam ai meu Deus, que eu estou com medo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nenhum. Temos que avaliar juridicamente. Eu quero deixar esta pista para que os comentadores possam explorá-la. Mas se o PS não quer chamar a família, se não quer, então, essa coisada toda, porquê é que não faz as perguntas que tem a fazer ao Primeiro-Ministro diretamente para o Primeiro-Ministro responder? Porquê é que nunca até hoje fez... Olha, o deputado André Ventura, olha, veja lá, eu até vou dizer bem do deputado André Ventura, uma vez numa semana, escreveu ao Primeiro-Ministro com as perguntas, usou a prerrogativa regimental. O país tem que saber que as coisas são assim. Mas Pedro Nuno Santos não quer respostas a nada. Porque as respostas que ele quer, ele já tem. Ele quer é o que Nelma, há pouco, na pergunta que me fez, dizia. Achincalhar. A palavra não foi usada por mim. Não, mas é usada por mim. O achincalhar, a Nelma disse ir pressionando e enlumbrando, queimando o governo, assim uma expressão. O achincalhar é meu. Seja, para terminarmos, pela denúncia anónima apresentada ao Ministério Público sobre o Luís Montenegro, seja por uma investigação que o próprio Ministério Público possa querer levar a cabo por sua iniciativa, o que Soares gostava de saber se a sua opinião é que o Luís Montenegro devia fazer o mesmo que fez António Costa, demitir-se, porque na altura a sua justificação de António Costa foi que é incompatível com o exercício das funções de Primeiro-Ministro a existência de uma suspeição sobre a sua integridade e conduta. Sabe que este Primeiro-Ministro tomou posse como Primeiro-Ministro, sendo arguido e tendo um inquérito sobre ele. O país recorda-se que havia um grande caso à volta do Presidente do PSD na altura, que era a construção da casa, que era também uma coisa, o Primeiro-Ministro comprou uma casa, fez uma casa e havia ilegalidades. O Ministério Público, e bem, abriu um inquérito. Sim, mas são casos diferentes. O Primeiro-Ministro foi... Não, era de uma vigarice também. Era de uma vigarice. Era o que o acusavam. O Primeiro-Ministro foi eleito, sendo arguido, creio eu, já era arguido na altura, e houve um inquérito que decorreu no Ministério Público, que foi arquivado. O Ministério Público disse: o Primeiro-Ministro construiu uma casa como qualquer cidadão, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres. Mas são casos diferentes, era isso que eu queria creio que com isso está respondido. Eu nem sequer sei que denúncia, ou sobre que factos a denúncia versa no Ministério Público. Temos que esperar também agora que o Ministério Público diga alguma coisa sobre essa denúncia. Esta noite soubemos, por uma notícia avançada pela TVI, se não me engano, que o Primeiro-Ministro estará a viver num hotel. Perfeitamente normal, se tem a casa em Lisboa em obras. E quem é que paga essa estadia do Primeiro-Ministro num hotel? Sou eu ou a Nelma. A sério, Nelma, veja bem. Que isto chegou, não é? Isto é absolutamente patético. Quem nos estiver a ver, Nelma, desculpe. É o partido... Como é evidente, o Primeiro-Ministro está a viver num hotel porque tem a casa em obras, há de pagar o serviço que está a fazer no hotel. Não faço ideia, como é evidente. O próprio. Como é evidente. Não, mas não acha isto uma coisa, pá. Eu vou-vos dizer, eu já não sei mais o que é que se pode dizer sobre este Primeiro-Ministro. Ele qualquer dia, mais vale andar com uma... Não, mas mais vale andar com uma máquina de raio-x. Nelma, por amor de Deus, perguntarem ao Primeiro-Ministro que está a viver num hotel... Quem é que lhe está a pagar o hotel porque ele tem a casa em obras? Eu acho extraordinário. Soubemos do hotel em que o Primeiro-Ministro está hospedado, enquanto as obras na sua casa estão a ser realizadas. No alojamento local? Não sei, a opção é dele. A que lhe pergunto é que é um hotel que terá de ser pago e foi avançado o valor que será por cada noite e por isso é possível que os portugueses também se questionem como é que é possível viver num hotel durante tanto tempo Olha, se calhar os portugueses podiam estar a perguntar de uma alta... Sabe, não, mas eu vou lhe dizer, sabe qual é que pode ser o raciocínio? Sabe qual é que pode ser o raciocínio dos portugueses? É o valor que foi avançado também. Sabe qual é que pode ser o raciocínio dos portugueses? Dizer assim, Rais Parta, o Primeiro-Ministro tem a casa em obras e tem que, a custos dele, pagar um hotel porque não tem onde dormir. E está-se a discutir onde é que o desgraçado mora, ele vai ter que pagar o hotel. Se calhar queriam que o Primeiro-Ministro fosse para uma pensão ou então viver para um alojamento local, se calhar, o Sr. Primeiro-Ministro, se não sei se me está a ver,
se calhar convinha pensarmos melhor onde é que o Sr. Primeiro-Ministro no futuro pode viver ou não. Isto está, de facto, está extraordinário. Mas olha, com esta ligeireza, eu lamento eu ter que fazer esta figura, porque eu tenho noção que eu deveria pôr estas coisas com mais responsabilidade. Tenho mesmo, pelo exercício das funções uma pergunta. que tenho, mas é tão triste. A sério, entristece-me mesmo que tenhamos chegado a este ponto. Onde é que o Primeiro-Ministro dorme e como é que ele paga? Acho inacreditável. Hugo Soares, obrigado. Obrigado, Ana. Até à próxima.